Olá, meu amigo e amiga. Embora muitas pessoas ainda não tenham percebido, o nosso país se encontra agora diante de uma grande encruzilhada, de um momento crucial da nossa história. Isso porque está nas mãos do Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonet, uma decisão que agora tem um prazo de 11 dias, segundo o que está previsto no Código de Processo Penal, e uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, para decidir se tudo aquilo que a Polícia Federal investigou, em mais de 2.000 páginas documentadas no inquérito dos ladrões de joias, se houve crime aqui no nosso país, se não houve crime, se uma réia esquadrilha de batedores de carteiras, de ladrões de joias, de vigaristas, de bandidos, podem escapar impunes diante disso tudo. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês que os argumentos técnicos que a defesa está usando, eles são absolutamente inconsistentes, eles não têm a menor base, eles não têm a menor legitimidade, eles não têm a menor coerência, eles não têm o menor fundamento. O que dizer quando uma quadrilha é apanhada com todos os elementos de prova? A única situação que a defesa pode utilizar está fora do direito, que é o comportamento do migué. Ou seja, eu não sei como é que isso foi parar aí, não sou eu, essa câmera está com defeito, essa voz não é minha, é um irmão gêmeo, é um cara muito parecido, eu não estava lá, eu não conheço ninguém, enfim. Vão sair com as explicações, né, do migué e que o Supremo Tribunal Federal dirá se são convincentes ou não são convincentes. Gente, e pelo que eu já conversei com vocês, eu li as 2.000 páginas, não tem escapatória. Por isso também não tem nenhum tipo de consistência. Algumas informações estão rodando aí pela internet, por alguns veículos de comunicação, que o senhor Paulo Gonet quer concentrar uma série de acusações para depois das eleições ele fazer o que a Constituição diz que ele não tem que esperar. Ele não tem que esperar eleição, não tem que esperar concentração de processo, não tem nada. Ele está com uma situação objetiva na mesa dele. E isso vai dizer muitas coisas para o Brasil. Se nós, de fato, trocamos o senhor Augusto Aras, que acobertou todos os crimes da Orcrim, e colocamos alguém que vai dar continuidade a isso, ou se, de fato, o presidente Lula, quando indicou o senhor Paulo Gonet, indicou alguém, de fato, com uma personalidade de defesa da democracia, dos princípios republicanos do nosso país. Enfim, nós estamos aí diante de alguns dias que vão nos mostrar para quais caminhos o nosso país está caminhando. E por isso que a gente cobra aqui no nosso portal, eu tenho certeza que outros canais também vão começar a jogar mais luzes sobre o comportamento do senhor Paulo Gonet, que é determinante, né, para o que irá acontecer, porque a partir do comportamento dele é que o Supremo Tribunal Federal dirá se de fato nós tivemos aqui uma quadrilha de trapalhões inofensivos ou uma Orcrim que lesou os cofres públicos ou que tentou fazer de tudo para lesar os cofres públicos, né? E eles lesaram, tá, gente? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, dar aqui alguns aspectos jurídicos para derrubar os últimos argumentos dessas criaturas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso espaço, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende, venha participar do nosso chat, dê seu joinha, seu comentário, e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, a situação para a Orcrim está tão complicada que mesmo aqueles que defenderam o bolsonarismo, a figura do inelegível, de forma mais descarada, eles simplesmente deram desaparecida sobre esse assunto. Me refiro especificamente a esse personagem aqui que vocês já conhecem, né? Sou Silas Malafaia. Ele não está falando absolutamente nada dessa história. E a Orcrim só vai se afundando, porque agora eles estão com a seguinte polêmica, né? Se o Ramagem, delegado da Polícia Federal, o porquê que ele gravou a conversa com o presidente da República? O que ele estava fazendo com isso, né? Então isso gera uma série de cisâneas internas no meio da Orcrim, mas eles não podem expor para fora, né? Eles não podem dizer, olha que repugnante, como é que o Ramagem gravou essa história? Eles estão preocupados agora como é que o Ramagem, depois de ter gravado, como é que ele não apagou os elementos de prova, né? Então eles não podem dizer nada, não podem bombardear a candidatura dele à Prefeitura do Rio de Janeiro, que está em terceiro lugar, está lá embaixo, né? Porque seria aí a assunção, né? Que de fato eles reconhecem que o Ramagem também agiu como um criminoso dentro da Orcrim. Então, bom, mas é mais um aspecto. Gente,
uma situação que ninguém está levantando muito, que vale a pena a gente ressaltar, né? Como é que esse escândalo dos ladrões de joias apareceu? Eles estavam pegando joias, presentes, eles estavam levando lá para a comissão de avaliação do patrimônio histórico, estava sendo avaliado, e aí, em função disso, eles estavam fazendo uma coisa aqui, outra acolá. Gente, não foi nada disso, foi descoberto ao acaso por uma reportagem do Estado de São Paulo, que flagrou a história do almirante Bento Albuquerque querendo passar como ambas, sem declaração, para a Receita Federal, que já é uma série de crimes, já consubstancia, né, uma série de crimes ali, já de cara ali, né? E ele não informou algumas joias que ele tinha levado também. Depois que a coisa é descoberta, eles tentam esquentar. E aí, para pegar essas joias para botar no bolso, o Bolsonaro mandava avião para um lado, mandava avião para o outro, mandava um militar para um lado, um militar para o outro, tirava o chefe da Receita Federal, botava um cupincha dele no lugar, botava lá na Comissão de Patrimônio Histórico outro cupincha, enfim, tudo para abocanhar joias para levar para fora do nosso país e para vender. Algumas joias não foram recuperadas, você se lembra daquela imagem do coqueirinho, né, que o pai do Mauro Cid fotografou, o barquinho, que tinham peças ali de ouro, né, e o relógio Patek Philippe se escafedeu. O relógio eles venderam por uma grana e essa grana foi parar no bolso do Bolsonaro, né? Então, são situações em que houve uma lesão. Não houve, assim, uma pessoa desatenta querendo fazer uso do seu cargo, né, de uma forma republicana. Não, uma quadrilha de ladrões que estavam querendo manter o Bolsonaro no poder para continuarem a ter os benefícios, né? Desde benefícios chinfrins para o mundo da corrupção até benefícios maiores, né? O que chama atenção é a disfarçatez dos argumentos jurídicos, né? Tem um aqui que o Dudu Bananinha proferiu numa entrevista da CNN, mas ele foi desmoralizado. Vamos recordar aqui o que ele disse, gente? Vou botar a imagem para vocês aqui e vamos desmontar esse argumento aqui. Argumento bandido, né? Vamos lá. Perseguição política contra Lula. Ora, meu Deus do céu, isso só vai gerar mais revolta na população. Mas, deputado, Jair Bolsonaro tem a vida simples. Mas, deputado, a gente não está falando de um relógio aqui, a gente está falando de 6,8 milhões de reais em joias, que teriam sido vendidas numa ação que eram orquestrada 25, que agora envolveu... virou 6, agora Ainda virou assim, 6, né, deputado, 6,8 milhões é muito dinheiro, e numa ação que teria envolvido muitas pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual foi o benefício que Jair Bolsonaro teria dado à Arábia Saudita em contrapartida a isso que a Polícia Federal está sendo tratada como um caso de corrupção? Qual foi a contrapartida? Mas talvez ele possa ter recebido outros presentes, outros chefes de Estado também recebem outros presentes, mas não necessariamente há um movimento de seus auxiliares para vender esses presentes e transformar em dinheiro vivo, né? E isso está sendo dito na investigação. Gente, Mas, Clarissa, mais uma vez... É muita pancada, né? É muita pancada que o delinquente aqui sofreu. Vamos pegar algumas situações aqui. Em primeiro lugar, Dudu Bananinha, o que diz o artigo 317 do Código Penal, que o papai está enrolado, está aqui, ó. É corrupção passiva. Na corrupção passiva, não é necessário que o criminoso, que o delinquente, que o corrupto, ele materialize algum tipo de contrapartida. O que está escrito aqui no artigo 317 é: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, a função, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Não precisa de contrapartida, o crime já está materializado com um mero recebimento. O senhor fez faculdade de Direito, o senhor passou no concurso da Polícia Federal, o senhor esqueceu tudo isso? Pois bem, não vai dar, né? É o famoso migué. E aí veio com a chantagem na fala dele, né? Que o povo irá para as ruas. O povo irá para as ruas para defender um ladrão? Com todas as evidências? Soltem um ladrão? Como é que vai ser isso, né? Não cola. Então, o tipo de chantagem muito chinfrim, né? Da criatura aí, que não vai adiantar para absolutamente nada, né? Bom, a matéria que disparou tudo isso foi essa aqui, ó, a época, né? Inclusive, eles avaliavam que as joias eram no valor de 16 milhões e meio de reais. Gente, com certeza, foi alguém da Receita Federal que viu isso e falou assim: olha, a quadrilha está querendo pressionar a gente aqui, está querendo levar essas joias. E aí a coisa veio à tona, né? Não é por outra razão que os funcionários têm as imagens ali embaçadas nas imagens. O Bento Albuquerque, o mula dos mares, né? Ele já estava sendo monitorado, gente.
Matéria diz aqui, viagens de Bento Albuquerque já eram monitoradas pela Receita Federal. Por quê? Porque era incomum. O clã Bolsonaro foi 150 vezes, os membros do governo Bolsonaro, 150 vezes para a Arábia Saudita. Gente, o que explica isso? Não é? E aí o Bento Albuquerque, quando ele trouxe essa muamba, ele estava nesse encontro aqui, um encontro chamado Iniciativa Verde da Arábia Saudita. Estavam representantes dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. O Bento Albuquerque está lá no fundo, se você der uma congelada na imagem, você vai ver um cara olhando de lado com a máscara preta ali, tá? A pergunta que eu já fiz na época, né? Todos os chefes de Estado de potências estavam ali, só o Bento Albuquerque recebeu essa caixa com joias, com colar de diamantes. Por que o saudita lá ele teria dado um presente exclusivo para o Bolsonaro que o Bento Albuquerque não declarou? Ele tentou passar pela alfândega dando carteirada, né? Então, gente, é muita vagabundagem sórdida. Agora, impressiona, o Bolsonaro está utilizando aqui o Fernando Capês, né, que virou um bolsonarista descarado também, jurista bolsonarista, dizendo que, olha, pela legislação atual, os presentes são para os presidentes, não para a União. Ele se baseia, em argumentos para defender o Bolsonaro, numa portaria que foi editada no final do governo Temer, quando o Bolsonaro já tinha ganhado as eleições, dizendo que alguns pertences podem ficar com o presidente da República. Mas aí, senhor Fernando Capês, aonde está escrito em algum lugar que uma portaria de um servidor chinfrim da presidência da República, de um governo ilegítimo, que isso destrói, isso derruba o que está previsto no Código Penal, o crime de corrupção passiva, prevaricação? Onde é que está escrito que isso derruba o que está na Lei 8.112, que é o regime jurídico único dos servidores públicos federais, que diz que não podem receber presentes, não pode receber presente nenhum funcionário, né? Gente, se há algum tipo de situação lícita, a primeira coisa que o funcionário tem que fazer, olha, eu não posso aceitar, infelizmente, me desculpa, eu não posso aceitar, ou, sendo uma coisa que tem uma peculiaridade muito grande, tem que levar ao departamento responsável para avaliar, para saber se ele pode ficar, se aquilo não ofende a moralidade pública, a impessoalidade, se aquilo não configura nenhuma conduta criminosa maior, né? Ou se aquele que está ofertando também, né, ele fizer pelos canais legais. Ele oferece para o Estado vai avaliar, olha, se isso é uma coisa personalíssima, se pode ficar, se não pode ficar, o que pode fazer. O que não pode acontecer é o que aconteceu, é a ladroagem escondida, sorrateira, e isso está lá nos autos. Por isso que eu tenho dito para vocês. O que dirá o senhor Paulo Gonet? Ele vai querer jogar esse troço para frente, usando algum tipo de argumento que não tem consistência nenhuma, porque não está escrito na legislação que ele tem que aguardar o processo eleitoral acontecer aqui no nosso país para fazer algum tipo de denúncia. Então é por isso que eu estou batendo nessas teclas todas, desmontando esses argumentos dessa ORCRIM para mostrar que não tem outra forma, gente. E quanto mais essa história não for esmiuçada, não for explicitada, ainda terá muita gente no nosso país, né, que acredita no discurso dessa reles quadrilha de ladrões, de joias, de usurpadores, de vigaristas. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mande seu comentário e escreva aí se deu para entender tudo aquilo que eu estou colocando aqui para vocês ou se é uma coisa muito complicada, né? Que aí só os bolsonaristas não vão conseguir entender, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.